Rapaz, hoje Deus fala com você. Hoje o versículo está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 24. Diz o seguinte: Eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Aleluia. Glória a Deus. É forte, né? Quando eu li essa passagem, outro dia, eu percebi algo tão importante, tão interessante. A passagem diz que Jesus estava dormindo, mas a passagem está dizendo que a tempestade era forte. Todos sabemos que quando a tempestade é forte, a água vem de todos os lados, né? Vem de cima, e o texto também fala que as ondas eram tão altas que cobriu o barco. Aí você imagina, Jesus estava dormindo todo molhado, porque ele estava dormindo em um barco onde a tempestade cobria esse barco com água. E aí a gente nem imagina dormindo num local onde tem água caindo em cima da gente, pois Jesus estava dormindo. Acho que Deus queria realmente falar algo muito forte com a gente. O que Deus quer nos dizer com esse texto, né? O que Jesus queria nos passar de mensagem? Que o barco pode estar em tempestade, pode estar coberto por água, e muitas vezes o barco, que é a nossa vida, tá assim, né? A gente percebe que o naufrágio é iminente. Mas percebam que os discípulos estavam no barco, numa tempestade muito forte, com água cobrindo o barco, mas Jesus estava no barco. E ele quer nos dizer o seguinte, que quando ele está no barco, ainda que chegue bem próximo e pareça o fim, não vai naufragar. Barco que tem Jesus não vai a pique. Então o barco ele não tinha como afundar. Por isso Jesus chamou-os de homens de pequena fé. Mas também somos, né? Quando está muito difícil, os problemas parecem nos afogar, a gente também fica como os discípulos gritando por Jesus. E é o mais certo a fazermos mesmo. Porque mesmo nesses momentos que parece que vai afundar o barco, ele estando no barco não vai afundar. Então ele nos diz nesse texto o seguinte: a sua vida pode estar naufragando, os problemas podem estar te afundando, mas se você estiver com Jesus na sua vida, não vai afundar. Não vai afundar. Aquela situação do barco é a nossa vida. Então toda vez que você se lembrar disso, ganhe forças, né, no Senhor. Se você está com Jesus, pode parecer o fim. Você está no fundo do poço. Parece que os leões vão te devorar. Mas se Jesus estiver, nada vai acontecer. Então, acho que a gente precisa colocar isso realmente na nossa mente. Entender que quando Jesus está no meio do problema, é diferente. Se aquele barco, aquela tempestade, os discípulos estivessem sem Cristo dentro dele, é certo que ele iria naufragar. Porque a Bíblia fala que era uma grande tempestade. Não está falando de pouca tempestade. É assim muitas vezes com os nossos problemas, né? Às vezes são tão grandes, tão imensos, que achamos realmente que vamos naufragar. Mas é muito importante a gente lembrar essa passagem. Parece que Jesus está dormindo, os problemas da gente também, né? Assim como no barco, às vezes ele está calado, ele está quietinho, ele está dormindo no meio da tempestade. Importante é saber que ele está lá, mesmo dormindo, que ele esteja na sua vida. Porque no momento que a tempestade vier te afogar, ele vai estar lá para te socorrer, para te salvar. Então, essa mensagem é muito forte, que você possa guardá-la no seu coração e na sua mente, toda vez que você chegar próximo ao fim. Porque quantas vezes a gente chega, né, próximo ao fim, a gente lembre que mesmo quando está dormindo, o importante é que ele esteja lá, porque se ele estiver, não vai ser o nosso fim. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família grandemente. Amém.